Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse festival, podendo participar desse evento que homenageia a Marisa, com certeza a maior compositora brasileira. E eu fico muito feliz de fazer parte da vida dela profissional, né, de ter vivido um momento bastante intenso com ela, profissionalmente, ter participado do grupo, ter tido essa convivência com essa compositora. Então, quando aconteceu o festival, eu fiquei também com vontade de participar dele, falar um pouco de algumas experiências, um pouco, pelo menos, de alguma experiência que a gente teve. Então, eu fui buscar lá na minha... Vocês me ouvem assim? Tem microfone? Não? Tá bom. Ah, tá. Porque é ruim ficar com esse negócio aqui na mão. Bom, essa obra Recorrências, ela faz parte de 3 obras que compunham um capítulo da minha dissertação de mestrado, lá atrás. Onde eu falava sobre questões interpretativas que tinham a ver com a regência, né, mais especificamente, porque na minha dissertação eu falei sobre a regência na música contemporânea. E como eu estava vivenciando tudo isso naquele momento, eu falei sobre 3 obras nesse capítulo, sobre questões técnicas e interpretativas da regência em determinadas obras, e essa obra foi uma delas que compôs esse repertório desse capítulo. Essa obra ela foi composta... Ah, tá. Onde que eu aperto aqui? Ela foi composta em 95 para conjunto instrumental formado por flauta, clarineta, fagote, trombone, contrabaixo e piano. E ela vai estar sendo observada sob esse ponto de vista da regência, como eu falei, porque ela sempre foi executada com regência. Todas as vezes que fizemos, depois eu não sei se ela foi feita depois dessa época por algum outro regente. Não. Uma vez. Bom, eu vou primeiro, então, falar rapidamente sobre uma geral dela, assim, para depois me fixar num ponto mais específico, porque o nosso tempo é curto, né? Por isso que eu também chamei de um olhar, mas, na verdade, é quase que uma piscada só em cima da obra, né? Mais rápido do que um olhar. Ela tem como característica básica de construção o processo de variações, que vai sendo evidenciado nas diversas seções e subseções que ela apresenta, que vão se sucedendo num jogo de contrastes, principalmente de texturas. A estruturação parte, então, de seccionamentos que as próprias variações vão provocando, elas também trazendo texturas contrastantes, né? Essas variações, essas seções e subseções, nós organizamos dessa forma. Ela é uma obra bastante variada em termos de, quer dizer, além do processo de variações, ela é bastante contrastante em termos de seções. Se a gente observar, são seções curtas, em média 20 compassos, até menos. Aqui tem uma aqui bem menor, 58, 69. Mas a parte que eu vou me fixar é mais essa parte final, que é uma parte maior e que, inclusive, também é uma parte contrastante dentro de toda a obra, porque exatamente é uma parte onde ela mantém uma constância, um fluxo mais constante por um tempo maior. De uma maneira geral, a gente pode dizer que a obra trabalha dentro de uma linguagem tonal, mais ou menos como vocês têm observado as obras da Marisa. Ela ainda trabalha dentro desse tonalismo, às vezes sobrepondo acordes, às vezes polarizando algum acorde ou alguma tonalidade, nada muito explícito assim em termos de armadura de compasso, mas tem sempre uma certa polarização. Ainda a gente pode sentir o sistema tonal. Como, por exemplo, na introdução dessa música, ela trabalha sobrepondo 2 arpejos, de Sol 7 e Lá 7. O contrabaixo começa com os harmônicos bem no agudo, fazendo um arpejo desse Sol 7, e aos poucos vai entrando um flautim
sobrepondo o Lá7. O aspecto temporal é explorado de forma bastante flexível, como também eu acho que é um ponto importante das obras da Marisa, essa questão do tempo, essa flexibilidade do tempo, que ela lida o tempo todo, uma certa inconstância, né, que ela vai apresentando através de rubatos, acelerandos, retardandos, muitas indicações literais também, trocas de andamento, né? E cada um desses trechos, então, vai sugerir uma atmosfera distinta, que, basicamente, todos esses contrastes dessa obra, eles são motivados, né, por dois fragmentos básicos de construção da peça. O primeiro é esse que aparece no fagote, né? Posso tocar um pedaço? Ele até estava tocando, mas de repente ele parou de tocar. Essas coisas de tecnologia aqui. Esse primeiro motivo que vai aparecer. Antes apareciam alguns fragmentos desse motivo, mas ele aparece mais inteiro aqui nesse momento. E o segundo motivo, que é esse é o segundo motivo, que aparece no piano e que vai também gerar toda uma parte final da obra, que é aonde eu vou falar mais para frente. Ambos esses motivos vão trazer diversas variações. Elas vão se sucedendo também numa gradação de mais semelhança e menos semelhança. Logo no início a gente vê o contrabaixo trazendo alguma coisa parecida com aquele primeiro motivo, com algumas diferenças já ali, um ponticello, trêmulo, né? Um pouquinho diferente também, um encaminhamento melódico. No trombone depois aparece o final daquele primeiro motivo lá do fagote, né? Ali já enarmonizou o sol sustenido para o Lá bemol. Aqui ele aparece também, variando. Aqui já o do segundo motivo, né? Aquele do piano lá atrás, que vem aqui na clarineta já com mudanças de... Já muda, entrando em tempo diferente, já muda a articulação, né? Taia, taia, taia. Aqui já mudou também... Né? Tataiaia, 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 já outra inflexão, né? Outra articulação. Aqui também uma variação um pouco mais distante, que se a gente observar essas notas si, dó, si, mi, ré, fá, que é, deixa eu voltar aqui, que estão ali, ó, onde estão as notas mais agudas, si, dó sustenido, dó, si, né? Que aparece aqui. Outra variação, já com o piccolo e o piano. Então, agora eu vou me prender mais. Dessa forma, ela vai construindo toda a obra, basicamente em cima desses dois motivos. O primeiro motivo, praticamente, é responsável por uma primeira parte, e quando a gente chega nessas sessões mais finais, ela vai explorar esse segundo motivo. Eu vou falar na verdade, eu quero me prender mais à sétima, mas vou ter que falar um pouquinho da sexta, antes de falar da sétima, porque, na verdade, as duas são construídas em cima do mesmo motivo temático, que é esse segundo motivo, lá atrás, do piano, que eu mostrei, e também aquilo que eu falei, que elas apresentam um fluxo um pouco mais constante do que as outras sessões anteriores. Essa sessão, ela se desenvolve a partir dessa variação e ela traz, como um outro elemento importante, o ostinato, um ostinato que aparece no piano, que vai contribuir também para fazer a unidade dessa sessão um pouco mais constante. Essa sessão, ela é rápida, ela é enérgica, normalmente ela vem com um tutti, quase todo mundo tocando o tempo todo, forte. Então, ela tem um momento praticamente quase que de clímax, digamos assim, da música, uma sessão mais presente em termos de andamento, um andamento mais acelerado, e ela pede um pio moço também, que vai fazer com que essa sessão toda ganhe uma força diferente do que vinha acontecendo.
Esse é o ostinato do piano. Na verdade, ele não começa assim. Ele começa mais... Pam, tchaca, tchá, tcham, tchaca, 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 tcham, tchaca, tchá, tchá, e vai acelerando. Tchaca, 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 tum, tchá, 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 tchá. Aí ele pega um movimento, né, e vai indo nessa sequência aqui. Só que ele também, esse ostinato também passa por variações, mas ele está presente durante toda a sessão. À medida que o ostinato entra, os outros instrumentos vão sendo apresentados gradativamente e ela vai trabalhando, então, em cima desse ostinato, ela vai construindo trechos dentro dessa sessão com um tratamento composicional diferente, horas fragmentado, horas mais articulado e uma hora mais sustentado. Se a gente pudesse botar um gráfico, a gente teria alguma coisa mais ou menos assim. Aqui embaixo está o ostinato do piano, né? Aqui ele sofre uma variação porque depois ele vai sofrer. Aqui é só um pedacinho. Aqui ele tem uma aceleração, ele passa daquelas semicolcheias para sextinas aqui. Depois também aqui para frente ele vai mudar. Aqui só coloquei uma ideia do que seria. Então ela começa com esse motivo um pouco mais fragmentado, depois articula mais, depois ela sustenta mais com blocos, né, rítmicos, mas caminhando mais juntos, depois articula, depois fragmenta, depois sustenta, e assim ela vai trabalhando, mas o ostinato continua ali presente durante toda a sessão. Mais ou menos isso aqui, ó. Aqui já está num trecho onde ele já está mais acelerado, esse ostinato, e vai construindo lá em cima, o desenho lá na flauta daquele motivo, né? Ele vai surgindo, parariram, tararirararam, tatai, 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 tatai. Tatai, tatai. Bom, para fechar essa sessão, ela vai, depois que ela explora bastante tudo isso, ela vai interrompendo o fluxo bruscamente. Está todo mundo ali tocando forte, para um compasso, espera, retoma, para, retoma, até que ela chega numa fermata que secciona essa sessão da próxima sessão. Essa sessão que eu quero me prender um pouco mais, bom, ela também é construída em cima do mesmo elemento, do mesmo fragmento, é mais uma variação, mas em cima daquele mesmo motivo da sessão anterior, porém o tratamento composicional é totalmente diferente. Aqui ela interrompe então com a fermata que eu falei, e aí ela segue com mudança de andamento já de imediato, pede um calmo, né, muda o compasso, muda o andamento e muda também dilui muito mais. Se antes todo mundo estava forte e tutti, agora vem clarineta, flauta e piano lá no agudo, quase que uma caixinha de música, uma coisa bem delicada, bem suave, mas em cima do mesmo elemento da sessão 6. No decorrer da sessão, ele vai sendo explorado, né, com tudo isso que eu falei, e também quando a gente poderia dizer que essa estrutura composicional começa a ser um pouco mais polifônica, né, porque eles dialogam mais, esses três instrumentos, mas também ela vai colocando interferências nessa sessão, que vem delicada e, de repente, aparece um material, um elemento de interferência que é súbito. Ele é súbito porque ele aparece com, deixa eu ver se eu trouxe aqui, pio moço, né, e forte, num 2/8, ela começa aqui bem calmo, né? Calmo, o piano, a clarineta, a flauta vai entrar, e aí vem o forte, pio moço, súbito e praticamente um tutti. Esse elemento que aparece, ele vai aparecer mais vezes ao longo da sessão, não só nesse momento. E essa interferência,
À medida que a gente foi trabalhando a peça, é que ele foi, de fato, acontecendo na nossa mente. Nós fazíamos um grupo Música Nova, foi um grupo da Marisa durante um bom tempo, e eu fiz parte desse grupo por muito tempo. E esse grupo também era um grupo que experimentava muitas coisas. A gente fazia um processo experimental, fazia parte da composição enquanto ela estava sendo composta. E, num primeiro momento, aqui, eu queria voltar aqui, aquele Pio Moço, na partitura, eu, quando vim falar desse trabalho agora, eu peguei a partitura e ela está, na verdade, aquela indicação de compasso não tinha. Só tinha Pio Moço, calmo, Pio Moço, calmo. Aí ela segue com o calmo mais um pouco, daí à frente ela interrompe de novo com outra, deixa eu pôr um pouquinho mais aqui. Novamente volta essa ideia, né? Ela continua com aquela ideia, piano, clarinete e flauta, e novamente ela faz uma interrupção, depois ela volta ao calmo, depois novamente outra, ou seja, são elementos que aparecem ali para serem uma intervenção mesmo, uma interferência, alguma coisa que caiu ali e de repente saiu novamente. Quando nós começamos a trabalhar, essa partitura, ela não tinha nenhuma indicação de compasso, nenhuma indicação metronômica, nenhuma indicação, só tinha indicação Pio Moço. E aí nós começamos a trabalhar pensando nesse Pio Moço. Tá bom, é Pio Moço, mas o quanto de Pio Moço, né? Porque o que nós estamos querendo, na verdade? Nós estamos querendo que essas interferências sejam realmente sentidas como recorrências, afinal o nome da peça é Recorrências. Então, seria interessante que ela nos remetesse a algo que já tinha acontecido anteriormente. E nós começamos, então, partindo ali de quando eu coloquei aqui. Aí eu fui procurar as outras partituras e encontrei uma outra partitura que provavelmente foi a partitura que eu regi. E aí ela já está toda mais cheia de informações, de indicações mais literais, de andamento. Então, desses 120, na verdade, quando a gente começou a trabalhar, a gente viu que ainda era pouco. Porque esses 104, 120, isso é tudo mais ou menos, né? É uma coisa mais solta. E o 120 não é muito mais do que o 104. E ele não chegaria a dar para a gente aquela ideia, aquela noção de como ele apareceu na sessão anterior, né? Que na sessão anterior estava aparecendo essa ideia de cestina numa semínima. E aqui nós precisávamos, quando ela entra, inicialmente nós começamos esse processo. À medida que a obra ia ficando mais de pé, que ela ia ganhando mais maturidade, mais a gente ia entendendo que esse elemento precisava ganhar mais andamento, mais velocidade, porque ainda não era isso que a compositora queria. A gente tinha sorte de ter a compositora ali, e ela falava, não é assim, é mais rápido, não é assim que eu quero mais assim. E a gente foi buscando esse andamento até que chegamos na ideia que a gente queria, passou a ser quase um 200. Né? Mesmo assim, se você vai reger esse 200, eu venho num 3x8, ele é mantido ali, se eu vou reger isso a 200... 3x8 é muito rápido para reger a 3, né? E forte, fica um negócio meio estranho, assim, meio esdrúxulo, o gesto. Então vamos reger a 2. Melhora, mas ainda não é isso. Então, nós precisávamos ainda de mais, né? E aí a ideia então, peraí, vamos pensar nem a 3 e nem a 2. Vamos pensar a 1. Para que ele realmente surgisse como recorrência, né, do que tinha acontecido na sessão anterior. E a gente pudesse remeter, de fato,
aquela mesma ideia, com aquela mesma atmosfera, porque não é só a ideia, é criar o clima e a atmosfera que a gente tinha realizado na sessão anterior, trazer de volta aqui para que ele realmente apareça como uma interferência. E aí, se a gente inicialmente pensa em aproximar esses dois tempos, mas o que a gente estava buscando mesmo era uma desassociação, uma ideia que, de repente, entrasse uma coisa que cai assim meio de paraquedas e sai e volta ao calmo, porque também tinha uma dificuldade de voltar para o calmo, fazer isso rápido e voltar. Aqui, nesse momento, os instrumentos que não estão tocando, eles ajudam, né, porque eles ficam esperando, sentindo aquele momento anterior e entram só naquele momento. A dificuldade maior era para a clarineta, que tocava as duas partes, né, e ele tem que mudar essa atmosfera assim, de uma maneira muito brusca. Então, aqui na partitura, que eu depois posso passar as partituras, as duas, para vocês poderem dar uma olhada, que numa não tem nada, pouquíssima indicação, mas já na que eu regi, já tem aqui um monte de informações, de coisas rabiscadas, primeiro 120 rabiscadas, depois 200. No final das contas, nós chegamos à conclusão de que, então, eu regeria isso a 2, um compasso binário, seja um 2x4, onde seriam sextinas. Esse desenho saiu errado, isso aqui são semicolcheias, não sei por que saiu um borrão assim. Onde seria um binário, seja 2x4 ou 6x8, né, mas que eles fossem pensados, cada um desses compassos, num tempo, numa semínima. Para poder fazer essa relação com o que vinha antes. E depois continuar. Né? Como eu falei, né, o apoio dos instrumentos que não estão tocando também era importante, porque eles poderiam se preparar para essa atmosfera. Aí eu queria, dá para pôr naquele, colocar só o trechinho no finalzinho da sessão 6. E vai começar a sessão 7. Ele não volta aqui? Isso, só esse trechinho, só para ilustrar mais ou menos isso que eu estava falando. Bom, aí no final ela vai diluindo isso tudo esse desenho temático desse segundo motivo vai aparecendo inteiro novamente e ela vai diluindo e terminando mais ou menos como ela começa a obra, só que indo para o grave. A obra começa toda num agudo, como eu falei, tinha um contrabaixo em harmônico, flautim, e ela vai terminando mais ou menos da mesma forma, desconstruindo tudo isso, diluindo e indo para a região grave. Basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Obrigada.